A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Hoje é segunda-feira, é dia de retomarmos mais uma semana de leitura, um capítulo por dia. Graças a Deus por essa oportunidade. Vamos orar agradecendo a Deus por tudo. Amado Senhor e Salvador, nós te louvamos por esse privilégio, por mais uma semana e por termos a Tua palavra para nela meditarmos e vivermos por ela. Ajude-nos através do Teu Espírito Santo. Assim oro e te agradeço por tudo em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então. Hoje é o capítulo 11 da carta aos Hebreus. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Porque foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus e que aquilo que se pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Pela fé, Abraão ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente que o de Caim. Por meio da fé, ele foi reconhecido como justo no momento em que Deus aprovou suas ofertas. Apesar de estar morto, seu testemunho de fé ainda é eloquente, ainda fala. Por meio da fé, Enoque foi arrebatado de forma que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porquanto Deus o havia arrebatado, visto que antes de ser arrebatado, havia recebido o testemunho de que tinha agradado a Deus. Teve alguém que eu não lembro agora que comentou que Enoque andou tanto com Deus que Deus falou para ele: olha, Enoque, você está mais perto da minha casa do que da sua. Então vem para cá. E Deus o toma para si. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Galardoa todos aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, movido por santo temor, construiu uma arca a fim de salvar sua família. Por intermédio da fé, condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem pela fé. Bom, o que ele está dizendo aqui, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Baseado neste primeiro versículo aqui, ele vai dar uma lista de pessoas aqui, que a gente encontra em todas as escrituras sagradas, que andaram nesta fé, de esperar aquilo que não vê e de ter certeza daquilo que se espera, embora não esteja vendo no momento. Por isso ele está citando aqui essa lista que é conhecida como a galeria dos heróis da fé. Pela fé, Abraão, quando convocado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança, embora não soubesse para onde estava sendo dirigido. Mediante a fé, peregrinou na terra prometida como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas, assim como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porquanto aguardava alcançar a cidade que tem alicerces magníficos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Por meio da fé, da mesma forma, a própria Sara recebeu o poder de gerar filhos, ainda que estéril, avançada em idade, porque considerou fidedigno aquele que lhe havia prometido, ou aquele que lhe havia feito a promessa. Sara disse: quem fez a promessa é fiel. Por isso ela alcançou naquilo que era praticamente, ou naquilo que era impossível. Sendo assim, daquele homem, já sem virilidade, nasceu uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu, e incontável como os grãos de areia do mar. Todos esses viveram pela fé e morreram sem ter recebido
o que havia sido prometido. Contudo, viram-no de longe e à distância o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Esta é a nossa caminhada. Andamos pela fé nessa terra estranha, embora não estejamos ainda no nosso descanso celestial, mas cremos que aquele que fez a promessa é fidedigno para nos conduzir até lá. Assim como Abraão sai da sua parentela e peregrina pela terra como estrangeiro, como forasteiro, mas já possuindo tudo aquilo em seu coração. Os que se expressam dessa maneira demonstram que estão em busca de uma pátria, pois se estivessem cogitando sobre aquela de onde saíram, teriam a possibilidade de voltar. Em vez disso, aguardavam eles pela pátria excelente, ou seja, a pátria celestial. Por esse motivo, Deus não se constrange de ser conhecido como o Deus deles, mas lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, no tempo em que Deus o expôs à prova, ofereceu-lhe Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido a promessa estava mesmo a ponto de sacrificar seu unigênito. E ainda que Deus lhe tivesse prometido, por intermédio de Isaque, tua descendência seria estabelecida, porquanto acreditou que Deus era suficientemente poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, e simbolicamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. A fé de Abraão era tão tremenda que quando Deus pede Isaque para ele, ele sabia que a promessa que ele tinha feito, que em Isaque faria uma grande nação, ele não teve dúvida. Falou, Deus fez a promessa, ele vai cumprir. Eu era um homem que não tinha virilidade, minha esposa estéril, ventre seco, e ela concebeu. Eu vou entregar esse menino para o Senhor em sacrifício, embora eu saiba que se eu matá-lo aqui e a fogueira queimar, Deus pode fazer ele ressuscitar das cinzas. Que fé extraordinária esse Abraão tinha. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e José em relação ao futuro deles. Pela fé, Jacó, prestes a morrer, abençoou cada um dos seus filhos, ou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu cajado, adorou a Deus. Pela fé, José, também ao final da vida, relembrou o êxodo dos filhos de Israel do Egito e deu instruções quanto ao enterro de seus próprios ossos. Olha como esses homens, eles andavam aqui, mas eles estavam esperando uma promessa muito poderosa. José disse, olha, um dia Deus nos tirará daqui, eu sei disso. Ele vai levar para uma terra que ele prometeu ao meu bisavô essa terra, e eu sei que nós vamos para lá. E quando Deus tirar a gente daqui, não deixe os meus ossos aqui. Até os meus ossos levem e enterrem nessa terra que Deus há de nos mostrar um dia. Isso é fé. Que coisa extraordinária. Esse José, bisneto de Abraão, tinha uma fé tremenda. Mediante a fé, Moisés, ainda recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, porque perceberam que sua formosura não era comum, e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado como filha ou como filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus e desfrutar os prazeres que o pecado é capaz de proporcionar por curto período de tempo. Por amor ao Messias, julgou sua desonra uma riqueza mais excelente que os tesouros do Egito, porquanto contemplava a sua gloriosa recompensa. Por meio da fé abandonou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, pois fitava aquele que é invisível. Por intermédio da fé, celebrou a Páscoa e fez aspersão do sangue, para que o anjo destruidor não tocasse os primogênitos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca. Mas quando os egípcios procuraram também atravessá-lo, morreram afogados. Foi pela fé que os muros de Jericó desmoronaram, depois de serem rodeados durante 7 dias. Também foi mediante a fé que a prostituta Raabe, por haver acolhido os espiões, não foi morta juntamente com os incrédulos. Quantos exemplos mais daria, ou mais darei,
Infelizmente não disponho de tempo para falar sobre a devoção de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais por intermédio da fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, receberam cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, foram libertos do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos nas batalhas e puseram em retirada exércitos estrangeiros. Algumas mulheres receberam por meio da ressurreição os seus mortos de volta à vida. Uns foram martirizados e não negociaram seu livramento a fim de poderem conquistar uma ressurreição ainda mais excelente. Muitos enfrentaram zombarias e torturas, outros ainda foram acorrentados e jogados aos cárceres, apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada, andaram sem rumo, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, angustiados e maltratados. Caminharam como refugiados, vagando pelos desertos e montes, pelas cavernas e buracos na terra, pessoas das quais o mundo não foi digno. Ora, todos esses, apesar de haverem sido aprovados por Deus por meio da fé, não presenciaram a concretização do que ele havia prometido, tendo em vista que Deus havia providenciado algo ainda mais excelente para nós, a fim de que, juntamente conosco, pudessem ser eles também aperfeiçoados. Aqui, desde o início, ele está falando de uma fé que acredita no que é sobrenatural, no que é celeste. E ele traz aqui exemplo dessas pessoas que viveram em diversos tempos diferentes. Aqui ele dá exemplo de pelo menos 4.000 anos de história e de heróis que, pela essa mesma fé, suportaram todos os desafios nesta esperança gloriosa desta fé que os leva a aguardar a promessa. E o penúltimo versículo aqui diz que todos esses, apesar de já serem sido aprovados por Deus, não presenciaram a concretização do que ele havia prometido. E qual é a promessa? Do Messias, do libertador. Todos esses aqui morreram antes do Messias. E aí Jesus nos faz nascer nesse tempo da graça para que, através de nós, eles e a fé deles fosse aperfeiçoada. Isso é maravilhoso. Isso é de uma importância muito grande. Você tem ideia de que em você a fé desses homens aqui valeu a pena? Porque todos eles morreram sem ver o que você está vendo hoje, sem alcançar essa graça derramada sobre todo o coração que você hoje tem em sua vida. Que Deus abençoe. Hoje só foi o começo. Hoje é segunda-feira, a gente se encontra aqui amanhã no capítulo 12. Até lá.